29 de setembro de 2017, Palmeiras e Santos fazem duelo amanhã para definir quem será o adversário do Corinthians na luta pelo título brasileiro. O Gazeta Esportiva mostra os preparativos do Verdão e do Peixe para essa partida. Com apenas 2 vitórias nos últimos 8 jogos, Corinthians terá um adversário complicado nesta rodada. Vai enfrentar domingo, no Mineirão, o Cruzeiro, que esta semana foi campeão da Copa do Brasil. Além disso, o time mineiro é vice-líder do retorno e só perdeu apenas um jogo dentro de casa ao longo de todo o campeonato. O São Paulo, Sidão fala sobre gols recentes e da expectativa de sair do Morumbi sem levar gols contra o Sport. E ainda, os gols pela Liga Europa. E o técnico do Flamengo critica a postura da imprensa após a final da Copa do Brasil. Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Michele Janelli está do Dodói, portanto, é conosco hoje. Seja bem-vindo. E amanhã, que você já sabe, tem clássico no Allianz Parque entre Palmeiras e Santos. E o vencedor se credencia como o principal perseguidor do líder, que dá ares de decisão para essa partida. Acompanhe. A caça ao líder Corinthians continua. A diferença de pontos é grande, mas tanto Santos quanto Palmeiras mantêm a esperança de conquistar o título nacional de 2017. O clássico de amanhã no Allianz Parque definirá quem será o principal perseguidor do Timão na reta final do Brasileiro. Para isso, metas foram definidas pelos dois lados. Depois de perder uma invencibilidade de 17 jogos contra o Botafogo e ser eliminado na Libertadores da América, os santistas desanimaram. O técnico Levir Coupe, no entanto, colocou um objetivo ousado para o restante da temporada. Temos um objetivo de seguir invicto até o final. Esse é um objetivo traçado por nós. Então, os jogadores começaram hoje. Tá? Por parte deles, já nota 10, e eu espero que a torcida nos acompanhe também. Porque passou a Libertadores, cara. O foco agora é a próxima Libertadores. A gente tem que chegar na ponta, não adianta ficar chorando leite derramado. Por enquanto, o Peixe está no caminho certo. A vitória contra o Atlético Paranaense na última rodada voltou a animar a torcida e colocou o Santos na 2ª colocação no campeonato, ultrapassando o Grêmio. Agora o Peixe está com 44 pontos, a 10 do líder Corinthians. Já o Palmeiras, em 4º lugar na tabela, está a 11 pontos da liderança e, se vencer o Santos amanhã, ultrapassa o adversário. O Verdão, que está crescendo no campeonato, também definiu metas no torneio. O técnico Cuca quer a perfeição em 6 rodadas. Já conseguiu 2 boas vitórias contra Curitiba e Fluminense. Contra o Santos, quer manter o cumprimento do objetivo. Pusemos uma mini meta para atingir o máximo de pontos possível nesses 18. Tomara que consiga os 18, mas indo jogo a jogo. Nós temos que pensar agora no sábado no Santos, né, que é um jogo difícil, é o clássico, mas é na nossa casa. E a gente está pegando corpo dentro da competição e temos que acreditar. No clássico do primeiro turno, o Peixe venceu na Vila por 1-0. Desta vez, o confronto é na casa palmeirense, local onde o alvinegro nunca venceu. Uma coisa, no entanto, é certa: o clássico será disputado e, se alguém perder, pode ficar na saudade. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Chico, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Nós temos na parte alta da tabela nesse final de semana 2 jogos extremamente importantes. Vamos falar daqui a pouco do Corinthians, líder contra o Cruzeiro, e o outro jogo é esse, entre o 2º colocado, o Santos, e o 3º, o Palmeiras. E a diferença, né, Chico, Celso, a diferença ela é muito grande do Corinthians para esses adversários. O Corinthians está a 11 do Palmeiras, a 10 do Santos, mas isso, no meu entendimento, e olha, que é a primeira vez que eu chego a falar que uma diferença de mais de 5 pontos é uma diferença que ainda pode ser revertida. Eu sempre entendo que com 5 pontos, quando há um equilíbrio entre as equipes, dificilmente você tira no campeonato por pontos corridos, restando ainda mais 13 rodadas, não mais que isso. Só que, pelo que o Corinthians não vem jogando, abre-se essa possibilidade. E pelo crescimento do Palmeiras, eu não vejo o Santos como um perseguidor tão perigoso ao Corinthians, não. Até porque o Santos tem problemas, daqui a pouco a gente vai falar da formação. Mas vejo, sim, o Palmeiras que pode colocar uma pressão muito grande no Corinthians, que tem problemas, a gente vai falar daqui a pouquinho, o Corinthians não tem o Jô e não vem rendendo. O Corinthians, se o Palmeiras, por exemplo, vence o Santos em casa, o que é um resultado absolutamente normal no meu entendimento,
né? A diferença cai para 8. O Corinthians perder para o Cruzeiro é outro resultado normal. E aí, o que será explorado? Uma diferença que foi de 16 e 17 pontos aproximadamente, de Corinthians para Palmeiras, cai para 8 pontos com o confronto ainda entre as equipes acontecendo. Então a pressão será muito grande em cima do Corinthians. Por isso, é um jogo muito difícil. O Santos tem sérios problemas e entendo que o Palmeiras, por jogar em casa, para mim, no meu entendimento, é o favorito. Boa noite, Chico. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Celso. Eu já penso diferente. Eu acho que o campeonato está consolidado, o Corinthians já é campeão e o Palmeiras acordou tarde. O Cuca já devia estar com esse pensamento de somar pontos e se preocupar jogo a jogo há 3, 4, 5 rodadas atrás, não agora. Agora não, no começo do primeiro para o segundo turno, no início do retorno, ele já devia estar com essa preocupação, porque o Corinthians realmente teve uma queda. E o Palmeiras não soube, como nenhum outro clube, soube aproveitar a queda do Corinthians. Agora o Corinthians, pelos últimos jogos, pelo que eu estou analisando, começou a se recuperar. Né? O Rodriguinho deu aquele drible no garoto do São Paulo que está escorregando até agora, né? Outro dia passou aí na Paulista um cara escorregando. Júnior Tavares. O Júnior era o Júnior Tavares. Enfim, essas coisas vão crescendo. E eu acho que agora é difícil pegar o Corinthians. É muito difícil. Você falou que 5 pontos é uma diferença grande. Imagina 11, 10. Né? É muito grande a diferença. Então eu acho que o Palmeiras faz contra o Santos um jogo de 6 pontos. O Palmeiras está disputando sim o segundo lugar. Santos, Palmeiras e Grêmio disputam o segundo, terceiro e quarto lugar. E, no meu modo de ver, já estão classificados esses 4 times para a Libertadores. O Corinthians, o Santos, o Palmeiras e o Grêmio. Esses já estão consolidados para a Libertadores. Dificilmente esses 4 perdem qualquer vaga na Libertadores. Agora, por enquanto, o Palmeiras disputa o segundo lugar, com o Santos e o Grêmio. Então, o Cuca está indo de jogo por jogo. Mas já devia ter feito, se quisesse alcançar o Corinthians, já devia ter feito isso 5 rodadas atrás, não agora. Aliás, já há umas 15 rodadas que se fala, o Corinthians vai cair, claro, o Corinthians vai despencar, vai alcançar. O começo do segundo turno do Corinthians foi horrível. Péssimo. E ainda assim, 10 pontos de vantagem. E ninguém aproveitou, Celso. Esse que é o negócio. Agora que ninguém vai chegar mesmo. E é uma pena, só para acrescentar, é uma pena que inventaram essa moda aí de colocar a Libertadores até o final da temporada e Copa do Brasil. Tem que acabar tudo no primeiro semestre, porque você não pode enfraquecer o principal produto que é o Campeonato Brasileiro. Não é? Não adianta o Cruzeiro agora. O Cruzeiro vai passear no campeonato. Não tem nada mais a brigar no campeonato. Se o Cruzeiro tivesse sido campeão da Copa do Brasil no primeiro semestre, era uma das equipes que poderia estar focada no Brasileiro, como o Grêmio focado no Brasileiro. Então estão estragando o Campeonato Brasileiro com esse calendário aí de deixar todo mundo chegando junto, Libertadores, Copa do Brasil e final do Brasileirão. Mas vindo da cartolagem, para mim não é surpresa nenhuma, Celso. Bom, e Santos e Palmeiras, ou Palmeiras e Santos, já que o jogo é no Allianz Parque, é o tema da enquete de hoje. A enquete é em cima desse jogão. Nós queremos saber o resultado do clássico que será disputado no Allianz Parque. Da Palmeiras, fica no empate ou da Santos? Para votar, acesse o site gazetesportiva.com. Bom, vamos falar de São Silvestre agora. Estão abertas as inscrições para a 93ª edição da São Silvestre. Para fazer o cadastro é só acessar o site gazetesportiva.com e lá seguir os passos necessários. Lembrando que as vagas são limitadas em 30 mil inscritos e elas já estão terminando. Restam pouquíssimas vagas. Então não perca tempo e vai lá se inscrever, tá certo? Ainda na Europa, o atacante do Manchester City, Sérgio Agüero, sofreu um acidente de carro na madrugada de ontem em Amsterdã, capital da Holanda. O jogador argentino aproveitou um momento de folga para ir ao show do cantor colombiano Maluma. E na volta, o táxi onde ele estava se chocou contra um poste. Agüero teve fratura nas costelas e deve ficar cerca de 2 meses afastado dos gramados, desfalcando a seleção argentina na reta final das eliminatórias. O atacante deixou hoje o hospital onde foi atendido na Holanda e já está em Manchester. Na primeira entrevista após o ocorrido, o jogador afirmou que se ele não estivesse usando o cinto de seguranças, o pior poderia ter acontecido. Que fase da Argentina, hein? Exatamente o que eu quero dizer. O Manchester não vai sentir tanta falta assim da Agüero, mas a Argentina vai. E principalmente nesses 2 últimos jogos. São mais 2 últimos jogos e aí
encerrar essas eliminatórias. E ele vai fazer falta, porque embora ele tenha decepcionado na Copa do Brasil, aqui na disputa com a Alemanha, perdeu até gols, né? Sim. A gente sempre fala que se o Tevez estivesse em campo, volta, Carlito Tevez, estava tudo resolvido. A campeã do mundo seria a Argentina, por incrível que pareça. E tanto é verdade que de lá para cá a Argentina caiu, que agora ela corre o risco de não se classificar. E com esse desfalque de Agüero, e com a má fase do Tevez, que está jogando, tá na reserva, jogando na China na reserva. Você imagina a má fase do cara. Então aí é jogo duro, né? O que ele está ganhando, está tudo certo. A Argentina do Celso, ela precisa de todos os artifícios para tentar chegar à Copa do Mundo, e eu até torço para que a sua Argentina vá à Copa do Mundo. Primeiro, sobre o Agüero, que bom que nada de mais grave aconteceu, que legal que fica aí, né, o recado de que o cinto de segurança realmente salva vidas. E eu queria fazer uma pergunta para o nosso apresentador hoje aqui, comentarista e tal, para o Celso Cardoso. Por que o jogo da sua Argentina vai acontecer La Bombonera, que foi o estádio não citado? Porque quando você vai para as eliminatórias, o país indica onde vai jogar, mandar os seus jogos. La Bombonera, até onde eu sei, a Bombonera não foi indicada. Vocês já estão virando a mesa, Celso Cardoso? Não, aí já é desespero. Né? Que Você absurdo, sabe que La Bombonera pulsa. Mas que absurdo, então né? a Argentina tem que recorrer... Ô Celso, me desculpe, eu conheci La Bombonera e achei um estádio parecido com a Vila Belmiro, cara. É a Vila Belmiro com 2 e 3 andares, né? Vamos supor que quando construíram a vila, construiu isso com 2, 3. Mas é mágico. É mágico. Você entra na vila também, você lembra do Pelé, lembra do Coutinho. É mágico, é histórico, mas é vergonhoso o que a Argentina está fazendo. É horrível. É vergonhoso, seu Celso Cardoso. Nem começou a Copa, vocês já estão metendo a mão na Copa, Celso Cardoso. Só vai jogar em casa. Que vergonha. É difícil a Argentina ficar fora, mas esse acidente do Agüero, vou te contar uma coisa, eu não estava no programa. Ainda bem que tudo, né, tá tudo bem com ele, porque independentemente de argentino e brasileiro, é um ser humano. E mais uma coisinha, tivemos recentemente duas costelas machucadas do Jadson. Sim. E você vê que o Jadson até agora, apesar não conseguiu voltar ao ritmo. Quer dizer, é uma recuperação de 6 meses, né? Pode botar mais meses. Que ele vai seguir a vida dele na boa aí. E a carreira também. Claro. Bom, deixa eu fazer um convite para você. Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais. twitter.com/Gazeta Esportiva, no Facebook Gazeta Esportiva, e para rever os programas você pode acessar o site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. O assunto agora é a seleção brasileira. A CBF confirmou hoje que os comandados de Tite vão enfrentar o Japão em partida amistosa a ser realizada em Lille, na França. O confronto está marcado para o dia 10 de novembro e será o primeiro jogo do time canarinho após o final das eliminatórias. A grande novidade do embate será o uso da arbitragem de vídeo pela primeira vez numa partida do time brasileiro. O coordenador de seleções, Edu Gaspar, aprovou a novidade e afirmou que a tecnologia faz parte da evolução do futebol. Para saber mais sobre esse amistoso, você pode acessar o site gazetesportiva.com, tem todos os detalhes para você ficar por dentro, não só da seleção brasileira, como também de todas as notícias do mundo do esporte. Brasil e Japão, um bom teste para a seleção brasileira? Ou seja, o Japão, antigamente a gente falava o seguinte, né? Tudo japonês, né? Quando o time era é tudo japonês. Não é mais assim. A seleção japonesa obteve uma evolução, vem participando de Copas do Mundo, mas não é o adversário que a gente tanto esperava para a seleção. Nós teremos a Alemanha no próximo ano, uma seleção de ponta. O ideal seria, no meu entendimento, se conseguisse, mas a gente sabe que existem outros interesses, né, Chico? Políticos, comerciais. E o Japão não é, França, né? não é? O Japão não é uma seleção desprezível, mas é uma seleção intermediária. De qualquer forma, é um bom teste o futebol asiático aí para a seleção brasileira do Tite. Então, de todos os países asiáticos, é o Japão que tem a melhor seleção. Eu até a Austrália não está na Ásia, evidente, mas aqui, todo aquele mar ali, né? Pega a Austrália, sobe, vai para o Japão, China, né? Coreia e tal. Eu acho que ali, o Japão é o que tem o futebol mais refinado, o futebol mais pegado, o futebol mais competitivo. Eu acho que e mais tático também, né? Muito tático. O jogador japonês é muito parecido com o jogador europeu, né? Ele não tem muito jogo de cintura e tal, mas tem uma obediência tática muito futebol grande. De velocidade. É algo que o Tite vai encontrar com a seleção brasileira na Copa do Mundo. Exatamente. Né? É válido o teste. É um bom teste para o Brasil, sem dúvida nenhuma. A seleção japonesa hoje tem vários jogadores jogando na Europa, né?
Tem vários jogadores jogando na Europa. Não é um ou dois. São quase 10, 15, né? Então, quer dizer, você tem que respeitar o futebol japonês. Sem dúvida alguma. Bom, o Flamengo só entra em campo na segunda contra a Ponte Preta em Campinas, mas o assunto no rubro-negro continua sendo o vice-campeonato da Copa do Brasil. Após reunião fechada entre diretoria, comissão técnica e jogadores, o técnico Rueda foi para a coletiva e criticou a postura da imprensa após a decisão do torneio nacional. O futebol de Brasil é o futebol mais grande do mundo. O futebol brasileiro é o maior futebol do mundo. Se no Brasil a imprensa especializada em uma final de Copa do Brasil, com a história, a grandeza da Copa do Brasil, com a grandeza do Cruzeiro e a grandeza do Flamengo, se reduz a falar sobre o Alex Muralha, é muito triste, muito triste. Alex Muralha é muito triste. É muito triste. Muito triste porque o futebol passa a ser segundo plano. Muito triste e preocupante. Preocupante para o futuro do futebol no Brasil. Preocupante para o futuro dos jornalistas do Brasil, visando a cobertura da Copa do Mundo da Rússia em 2018. Porque a capacidade de análise está então centrada em apenas uma situação, que está inclusive fora dos 90 minutos. Uma questão de regulamento para que se decida um troféu. É preocupante. Fora dos 90 minutos, que por situação de regulamento se tem que decidir um troféu. Mas é preocupante. Hágase uma avaliação se isso viene bem ou não viene bem. Façam uma avaliação se isso está certo ou se não está certo. Porque não podemos confinar 90 minutos de futebol em duas situações, Diego e Muralha, mais no Muralha. É muito preocupante, muito triste. E mais Muralha. É muito preocupante, muito triste. Vai falar mais do Flamengo, mas faz sentido essas... Fazem sentido, na verdade, essas críticas? Faz sentido a defesa do Rueda, né? Faz sentido. E não faz sentido nenhum as críticas da Muralha. E que inclusive não falhou no primeiro jogo. Quem falhou foi outro goleiro, né? Ele devia ter jogado, talvez até o Flamengo tivesse vencido por 1-0 e precisasse só de empate de 0-0, teria conseguido ser campeão. E eu acho que cometeram uma injustiça muito grande com esse jogador, que não é lá um primor de goleiro, mas também não pode ser culpado por não ter pego pênalti. Porque ele não é um pegador de pênalti. Não é um pegador de pênalti. E tem outra coisa, o goleiro não é obrigado a pegar pênalti, nem o goleiro é. E tinha uma tática determinada. Todos os jogadores do Cruzeiro batiam pênalti na direita. Então, o instrutor lá do Flamengo chegou para ele e falou assim, olha, meu filho, caia para a direita. Ele, como estava pressionado e sem aquela sensibilidade, né, não prestou atenção na bola. O Dida pegava muito pênalti, eu me lembro bem. Sim. E por quê? Porque ele esperava, tá certo que o cara era grande, o Dida era bem maior que o Muralha, mas ele esperava o jogador definir para onde ia bater, aí depois ele pulava, tinha uma agilidade e tal, apesar do tamanho, que o fazia ser um grande pegador de pênalti. Tafarel também. Não era um cara de grande estatura, mas esperava a definição do batedor. E não foi o que aconteceu com o Muralha. Deram um plano para ele, um plano de voo para ele, né? Ele aceitou e caiu do cavalo. Né? Então, ele não tem culpa porque o Flamengo não foi campeão. Pelo contrário, né? O Flamengo, se não me fala a memória, deu 2 chutes no gol. O jogo inteiro. Quer dizer, falhou e o Cruzeiro também não foi bem. Os 90 minutos foram horríveis. Né? Foi um jogo horrível. Eu só quero dizer o seguinte ao seu Rueda, né? Ele deve estar com algum problema de entendimento ainda com a língua portuguesa. O que houve, e eu acompanho até por gostar e por fazer parte da profissão, acompanho os colegas, os comentários, não houve por parte da imprensa, já que ele generalizou por parte da imprensa, um massacre no Muralha. O seu Rueda está confundindo redes sociais, não é? Manifestação de torcida com os jornalistas, com a imprensa. E a imprensa é livre e soberana para opinar. Certo ou errado se criticaram, e não criticaram o Muralha. Eu estou com o Chico nessa. No Muralha não tem culpa de absolutamente nada e não vi. Houve lá no Rio de Janeiro, não me recordo o nome do tabloide, do jornal lá, enfim, que fez... O Extra. Foi o Extra, né? Que é um jornal que vai por essa linha, assim como é o Olé na Argentina. Antes desse jogo fizeram algo que não foi legal com o Muralha. Então, se existe alguém que não foi leal com o Muralha, que o senhor dê nomes. E que o senhor não generalize a imprensa brasileira. Aliás, o senhor nem esquentou o seu bumbum ainda como técnico aqui no Brasil. Entendeu? Então, bem menos, seu Rueda, bem menos
O senhor precisa aprender a falar um pouquinho o nosso português, observar o que está sendo comentado no noticiário, porque eu não sei se o Celso Cardoso viu algum outro colega, todo mundo arrebentou. Ninguém arrebentou. Não vi. O que foi comentário foi que nas redes sociais, uma movimentação, e hoje é algo que a gente tem que conviver e é muito perigoso. Está acontecendo. Muitas brincadeiras, inclusive, indo para o lado pessoal, mas isso está acontecendo nas redes sociais. Não vi nenhum colega sendo desleal na crítica com o Rueda. E se fez a crítica, temos o direito. Mas ninguém execrou o Muralha, não. E olha, e o senhor não fale mal do Rueda, porque ele é meu sogro. Né? É o sogrão. É o sogrão do Brasil. Se ninguém viu ainda... O senhor está afim de dormir no sofazinho hoje, né? Então, a esposa está em casa hoje? Não, não, está lá. Eu só estou dizendo o seguinte... O sofazinho está livre hoje. O sogrão do Brasil é o novo Rueda. Se tiver depois aí, eu não sei se é possível o programa. Ele tem duas filhas. E ele está na frente do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho tem uma, ele tem duas. O Renato Gaúcho tem uma, que é o sogrão. Era o sogrão do Brasil. Agora o Rueda veio da Colômbia com duas filhas muito bonitas. Então ele é um grande sogrão do Brasil. E o senhor quer dormir no sofá, é isso? Não, eu não. O meu filho que fica com uma delas. Um dos meus filhos. Ele é seu sogro e o seu filho que está... Não, eu estou dizendo que ele é o sogrão. É melhor eu seguir daqui que você já... Está parecendo algum político aí dando explicação. Senão eu vou dormir com o Ed. Bom, mas é meu cachorro. Ainda falando do Flamengo, a diretoria autorizou o técnico Reinaldo Rueda a preparar uma lista de dispensa dos jogadores. Apesar da crítica à imprensa que acabamos de ver, Alex Muralha não deve continuar na equipe em 2018. Outros que devem deixar o rubro-negro são os argentinos Dario Conca, que teve pouquíssimas oportunidades ao longo da temporada, e Federico Manquejo, que também não agradou durante o ano. Outros que podem ser negociados são um atacante Felipe Viseu, que está entre esses jogadores, recebeu sondagens da Espanha e da Itália. Bom, para saber mais sobre essa lista, acesse o site gazetesportiva.com. E me permita, Celso. Claro, fala. Já que o senhor saiu na defesa o seu Rueda saiu na defesa do Muralha, por que não ficou com ele? Leva para casa. Foi o primeiro da lista, né? Segue o jogo. Se ele levar para casa, tem as filhas lá, não dá. Não é recomendável, melhor deixar. Concordo com o Chico. Jogador, testosterona aqui em cima, é bom não levar. Vamos lá, vamos falar do Corinthians agora, Chico, assim se acalma. Grande Corinthians. Sem Jô, machucado, o técnico Fábio Carille deve mesmo escalar Casim no comando do ataque contra o Cruzeiro. E diretamente do CT Joaquim Grava, as informações do líder do Brasileirão. Com apenas 2 vitórias nos últimos 8 jogos disputados, o Corinthians terá um adversário complicado no final de semana. Vai jogar contra o Cruzeiro no Mineirão. O time mineiro acabou de conquistar a Copa do Brasil. Foi campeão na última quarta-feira, em cima do Flamengo. Além disso, é o 5º colocado na tabela do Brasileirão, tem a 2ª melhor campanha do retorno e só perdeu uma vez dentro de casa ao longo de todo o campeonato. Mas fica a pergunta, como é que o Cruzeiro vai reagir depois da conquista da Copa do Brasil? Vai vir embalado por conta do título ou vai vir de ressaca de tantas comemorações ou pelo objetivo alcançado na temporada? O técnico Fábio Carille falou sobre isso e lembrou do que aconteceu com o Corinthians em 2015 para lembrar que todo cuidado é pouco. Eu lembro que a gente foi campeão contra o Vasco no Rio e pegou o São Paulo no domingo, ganhou de 6 e ninguém esperava isso. Todo mundo com medo de fazer o jogo por conta de festa, por conta de ser um time que não vinha jogando sempre. Então tem os dois lados, né? Tem o lado mesmo de perder a concentração, de praticamente já ter resolvido o ano com um grande título, objetivo alcançado de Libertadores 2018. E tem o outro lado também de entrar sem responsabilidade nenhuma e jogar mais solto, que foi o que aconteceu com a gente. O único desfalque do Corinthians para enfrentar o Cruzeiro será o atacante Jô, que sentiu uma lesão na panturrilha. No lugar dele vai jogar Casim. Vamos dar uma olhadinha aí na escalação do Corinthians para essa partida de domingo. Cássio no gol, Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana. Gabriel e Michael, Jadson, Rodriguinho, Romero e Casim no ataque. O técnico é Fábio Carille. E o treinador falou a respeito da entrada de Casim no lugar de Jô. Jô, artilheiro do time na temporada com 20 gols, enquanto Casim tem sido muito contestado. Na última vez que ele jogou contra o Atlético Goianiense, foi muito mal. Por conta disso, o treinador teve uma conversa com o Casim. Estou entrando no lugar de um dos melhores atacantes do futebol do Brasil esse ano, um dos artilheiros, 20 gols no ano, é isso? E o cara entra com aquela responsabilidade de ter que decidir e acaba fazendo mais do que tem que fazer.
Então esse foi o bate-papo com ele, para ele entrar tranquilo, fazer o seu melhor. E se surgir alguma oportunidade, ele está pronto para fazer, né? Por mais que mostre confiança no Casim, o Fábio Carille está pensando em opções que ele pode usar ao longo da partida, caso o centroavante não consiga ter um bom desempenho. Ele vai levar o Carlinhos para ficar no banco de reservas, mas tem também uma outra opção, jogar sem centroavante na parte final da partida contra o Cruzeiro. O Jô está mais jogado, está buscando mais profundidade, né? E o Casim também tem isso. Até a gente foi... Quando ele foi contratado, a gente foi ver vídeos dele na Turquia, na Inglaterra, campeonato onde ele jogou, e ele tem isso. Né? O que vai faltar um pouquinho mais é a condição de ritmo de jogo, é a questão de estar mais jogado, né? Mas vem treinando muito sério, treinando bastante, né? E a gente espera que ele corresponda muito no domingo. No começo do ano, Chico, Celso, o Carille ainda estava um pouco inibido com as coletivas e tal, mas é o cara mais transparente quando vai para a entrevista coletiva. Hoje é o Carille. Não tem conversa, ele fala a verdade. E fala o que vai acontecer mesmo. Não adianta dormir no barulho que vai pegar um time só de ressaca, tem que ficar esperto, não é? Ele não inventou, não fez muita frescura, não tem o Jô, vai o Casim. Ele mais do que eu, do que você, do que a torcida corintiana, sabe das limitações do Casim. Mas quer ganhar o jogo. Mas ele tem um grupo, ele não pode perder o Casim. Se o Casim está na fila para entrar, aí se ele Começou o ano como titular. Aí agora que surge a chance, ele tira o cara, ele perdeu o cara. Claro. Não é? Então ele dá uma oportunidade. Se e perdeu o grupo. Perde o grupo. Fala, pô, se esse técnico se comporta assim com o Casim, vai fazer isso comigo também. Claro. Então o Carille está coberto de razão, escalou quem tinha que escalar. Se o Casim não for bem no jogo, ele tem outras opções. Sobre o adversário, o Corinthians vai pegar, se pegar um time com força máxima, vai pegar um time com ressaca. Né? O único jogador que não vai estar normal é o Sassá. Ele está sempre de ressaca. Entendeu? Então, é verdade, ele vive de ressaca. Não, Chico, e eu comentava até ontem, porque é muita energia empregada num jogo só. E logo depois você já tem um outro jogo. Então, queira ou não estou dizendo que o Goiás vai ter galinha morta pela frente. Não, claro que não. Mas que vai pegar um time mais relaxado, óbvio. Vai. Não tem como. Não tem como. Essa vitória do Cruzeiro, para mim, acho que o Celso também, não sei o que você pensa, foi melhor do que se o Flamengo tivesse sido campeão. Olha, não, sem dúvida nenhuma. E eu acho o seguinte, que vai pegar um time meio de ressaca, o Cruzeiro não vai correr o que correria normalmente, não vai se esforçar o que se esforçaria normalmente, vários titulares devem ser poupados, muita gente se machucou durante o jogo contra o Flamengo, tensão ao máximo, relaxada total, né? O Mano Menezes não sabe se fica o ano que vem como técnico do Cruzeiro, porque tem eleições agora, o ano que vem no Cruzeiro, no comecinho do ano, como tem no Corinthians. Enfim, é um time que ainda está festejando, e festejando um grande título, que colocou na Libertadores antes de todos. Né? Então, quer dizer... E merecidamente festejando. Sem olhar para o Cruzeiro, é a grande chance que o Corinthians tem de fazer 3 pontos. E aí, quando fazem essa comparação com Corinthians e São Paulo, é clássico regional. Se o adversário fosse o Atlético Mineiro, aí talvez o Cruzeiro também fosse com o mesmo espírito, mas não sei, acho que o Corinthians pode tirar vantagem disso, sim. O Chico pegou no lado legal, tira uma pressão emocional, emocional pesa muito. O cara fica sendo cobrado o tempo inteiro, concentração, aquela intensidade, e aí quando ganha, há um relaxamento natural. É isso aí. Há um relaxamento natural. Não é? Então, isso, de uma certa forma, pode fazer a diferença. Não significa que o Corinthians vai pegar uma carne de pescoço, não significa que o Corinthians vai ganhar. O Corinthians pode voltar até derrotado, para a tristeza do Chico. Mas que é um adversário diferente do que se tivesse perdido ou que se tivesse na briga pelo título, isso é incontestável. É verdade. Agora, eu acho que o Carille também não sairia mal se jogasse sem centroavante. Ou o Carlinhos também, está na hora de botar o Carlinhos para jogar, né? Ou insistisse com o Carlinhos. O problema do Carlinhos é que o Carlinhos está meio deslumbrado, né? Cabeça, né? Está com a cabeça a mil, deslumbrou, né? Achou, tô no Corinthians, fiz vários gols pelo Sub-20, fui campeão e tal. Então está um pouco deslumbrado. Mas tirando esse deslumbramento do Carlinhos, eu acho que o Carlinhos é um jogador para o ano que vem. Esse ano ainda não. Então, acho que dá para jogar ali com o Marquinhos Gabriel, com o Cleison, dá para fazer mas ele tem essa opção se não funcionar o Casim. Porque, olha, eu me lembro bem, só para cortar, para ir mais rápido, o Tite teve nessa posição quando ele não tinha o centroavante, quando foi campeão da Libertadores. Na verdade, ele não tinha centroavante. Era o Alex, né? O Alex camisa 10, o Emerson, o Danilo... o Emerson Sheik, né? O Danilo, que faziam
esse pivô, esse rodízio ali, né? E quase sempre sobrava muita bola para o Danilo e muita bola para o Sheik, né? Mas eram jogadores muito acima da média dos que tem hoje lá. Essa é a grande verdade também, né? Ao lembrar que o Danilo deu um passe de calcanhar para o Sheik fazer o primeiro gol, né? É um passe belíssimo. Para ver como o time estava entrosado. Pois é. Falamos tanto aí da ponta de cima da tabela, vamos falar da ponta de baixo. E vamos começar falando do esporte. O time de Recife vai enfrentar o São Paulo neste domingo no Morumbi. Um jogo importantíssimo para os dois clubes que tentam fugir do rebaixamento. O campeonato é importante, mais importante que a partida. Não vou colocar só essa partida com a importância que se acontecer ali, acabou o campeonato, não. Está no contexto do campeonato, nós sabemos os jogos que temos para frente, as nossas responsabilidades, sabemos do compromisso de jogar contra o São Paulo lá, é muito difícil, mas não acaba o campeonato ali, né? O campeonato continua. E essa proximidade dali de baixo é a mesma que nós estávamos lá anteriormente para a parte de cima, né? Então a gente está com esse equilíbrio aí de saber que se nós tivéssemos ganho o jogo passado, talvez nós estivéssemos na 9ª colocação, né? E de repente vai dar G9, G8. Então isso aí tudo é uma discussão externa e a gente respeita. Mas não acaba o campeonato ainda falta algumas partidas importantes. Ano que vem eu estou no esporte. O esporte por acá para a 2ª divisão diminui tudo, eu não ganho nada e vou estar com o esporte na 2ª divisão, porque é o que eu quero fazer. Então, quanto é que é? Nada, não preciso. Vamos estar junto, porque o nosso projeto é muito maior do que qualquer valor financeiro. E eu estou disposto a fazer o que eu sempre fiz, que é colocar time em grandeza, o clube, que é grande, com o time disputando competições importantes. Tivemos um momento muito bom que nós conseguimos elevar, estava muito lá embaixo, conseguimos trazer para a 5ª colocação, depois mantivemos aqui e caímos, que também é uma coisa que é esperada dentro da competição. E agora conseguimos reequilibrar de novo, e eu vinha falando para vocês sobre o comprometimento do time, algumas situações que deixam em zona de conforto, e aí você vai trabalhando aqui. Hoje nós conseguimos já trazer o time para um nível de competitividade maior, e é isso que eu quero. O jogo contra o Vasco foi uma referência muito boa, já contra a Ponte Preta aqui também, mesmo contra a Bahia que nós perdemos o jogo, foi uma demonstração. Então acho que eu estou satisfeito, mas obviamente se você fala, o que você queria? Eu queria mais. Muito mais. O projeto, ele falou do projeto aí. Projeto. Se cair para a 2ª divisão, ele está no esporte. O professor está no projeto. Eu gosto muito do trabalho do Vanderlei, Chico. Eu sei, estou brincando. Não, claro. Não, e é claro, e a gente sabe, né? Você preza a amizade do Vanderlei. Não, o trabalho, a história que tem o Vanderlei e o que ele está fazendo no esporte. Aliás, nesse final de semana, o São Paulo que se cubra. No meu entendimento, um dos jogos mais complicados para o São Paulo ter o esporte do lado de lá. Mesmo o esporte não ganhando a 8 jogos no Campeonato Brasileiro? Mesmo ganhando a 8 jogos. Dormir nesse barulho que pode ser o perigo. Por quê? Vanderlei sabe, a gente falava há pouco aqui de emocional, Vanderlei sabe do que é mexer com o emocional da rapaziada. Né? Ele tem isso. Ele sabe como aproveitar. Você lembra muito bem aquela história do porco, do Viola, né? Lembro. Até hoje é falado. Ele tem jogadores experientes dentro do grupo do esporte. Uma vitória do esporte faz com que o esporte se afaste dessa zona de rebaixamento. O Vanderlei está trabalhando muito. Só não tem o Diego Souza, né, que vai cumprir suspensão. Não tem o Diego Souza, que perde uma peça fundamental. Mas é uma equipe encardida, o São Paulo tem que se cuidar. O São Paulo que se cubra. Eu também acho que o projeto é perigoso, né? O projeto é perigoso. Já que vocês estão falando do São Paulo, vamos falar do São Paulo, né? A lei do silêncio adotada pela diretoria tem encontrado respaldo entre os atletas. Acompanhe na matéria de Adriano Dolfi. Os jogadores do São Paulo têm falado pouco e treinado muito. Na terça, Dorival Júnior conversou com a imprensa. Agora há pouco, depois de 2 dias de silêncio, quem apareceu na entrevista coletiva foi o goleiro Sidão, que defende esta espécie de lei da mordaça. A gente precisa estar focado no nosso trabalho aqui dentro, então algumas coisas que acontecem internamente não podem de maneira alguma vazar, porque a notícia vem depois de fora para dentro e acaba trazendo um outro prejuízo para a gente. Eu acho que vale a pena essa questão de a gente se preservar mais, é o momento que a gente está vivendo. Daqui para frente, se as coisas melhorarem mais, a gente volta a agir naturalmente, mas o momento do São Paulo é esse, a gente se blindar aqui, para que a gente possa tirar o time dessa situação. Desde que virou titular, foram 5 jogos e Sidão levou 9 gols. A gente tem sofrido gols aí que nós estamos ficando muito incomodados
Contra o Vitória, por exemplo, por 2 minutos aí não encerrou a partida e a gente ficaria sem sofrer o gol, mas acabou acontecendo mais um gol. E a gente tem trabalhado para isso. Como o professor disse, a gente tem evoluído muito, principalmente na questão coletiva. Acho que todo mundo tem se disponibilizado a marcar, ajudar a posicionar o time para sofrer menos. Desde que retornou ao posto de titular, Sidão levou gols em todos os jogos. Ele sonha em sair do Morumbi sem ser vazado. E um passo importante para isso já foi dado. O adversário, o Sport, não vai contar com Diego Souza, que está suspenso. Diego Souza é um grande jogador, acho que é um cara que a gente estaria bem preocupado se ele estivesse em campo, mas o Sport também tem outros jogadores bem qualificados que nós devemos nos preocupar muito para que a gente não saia com resultado negativo do Morumbi. E é uma preocupação com o coletivo geral do Sport. O provável São Paulo, que enfrenta o Sport no domingo, vai a campo com Sidão no gol. Militão, Rodrigo Caio, Arboleda e Edmar fecham a linha defensiva. Petros, Marcos Guilherme, Hernanes, Lucas Fernandes e Cueva completam o meio-campo. E no ataque, o argentino Lucas Prato. O técnico é Dorival Júnior. Respeito, Chico, essa história de não falar, eu acho uma grande bobagem, né? Mas só falar na boa também é fácil. Mas, assim, se ficar preocupado em... São Paulo tem que ficar preocupado em blindar, em se calar. Quer se preocupar? É fazer o que o Hernanes está fazendo. É isso. Jogar bola. Joga bola e fazer gol. Essa é a preocupação. Não é imprensa, não é falar, não é blindar, não é o raio que o parta, é jogar bola. E tem um cara no São Paulo que está jogando bola, é o tal de Hernanes. E aí os caras, eu vim do exterior, preciso me adaptar. Não adaptou nada, o cara chegou, tá fazendo gol, decidindo. É isso que tem que fazer, não é? E aí, com todo o respeito que merece o Sidão, a culpa não é dele. Eu estava até comentando com o Celso, com o Chico, o pessoal no estúdio aqui. A gente olhava o São Paulo, não num passado tão distante, tinha Rogério Ceni. Hoje tem Sidão. Aí, nego velho, é brigar na parte baixa da tabela mesmo. Esse é o São Paulo, que está uma bagunça na sua parte administrativa, não é? Há desmandos lá dentro. O São Paulo nunca politicamente foi tão conturbado como está agora. E o reflexo é dentro de campo. Então essa história de fechar treino, 15 minutos, isso não resolve porcaria nenhuma, Chico. É verdade, concordo com você. O São Paulo realmente está numa situação difícil. Mas parabéns ao Sidão, né? Pelo menos ele teve a hombridade, né? Não sei quem foi escolhido ou falou. Ou botou a cara para bater. Porque esse negócio de ficar quieto é ruim. Porque os jogadores precisam usar a imprensa para se comunicar com a torcida, né? O torcedor tem que saber o que está acontecendo. Mas talvez seja justamente isso, por não ter o que falar, por não ter como explicar a situação que é ruim. É o tipo que e acho até melhor também ficar em silêncio do que fazer com o Petros, que terminou o jogo contra o Corinthians e falou assim, demos uma aula de futebol aqui. É brincadeira, né? Aí não dá, né? Bom, ele pode achar que ele deu aula, né? O professor não tem um projeto? Tem um projeto. Então, vai ver que o Petros está na linha do professor. Né? Então, para ele aquilo lá foi uma aula. Mas o Petros já foi perdoado até pelo Cássio, que disse que ele é boa gente, que ele falou porque ele estava nervoso, ele queria ganhar do Corinthians e tal. O Cássio falou, é meu amigo, ele não é assim. Então, eu vou lá do Cássio. Não, é um direito dele. Foi até campeão do lado dele, então... Claro. Não. E aqui ninguém está julgando as pessoas, né? Não estamos julgando as pessoas. Agora, não podia ter falado aquilo que falou também. Fica quieto, não. Ou seja, Petros, é verdade. Mas é um direito dos atletas até que não se pronunciarem, não se manifestarem. Sobre o time, Celso, a gente falou que o Sport é uma equipe encardida, enjoada, e o Dorival tem dito a cada entrevista coletiva, o São Paulo está evoluindo. Tenho percebido a evolução, não tanto quanto fala o Dorival, quanto defende, mas tem tido uma pequena evolução que pode ser suficiente para o São Paulo sair dessa situação. É uma vitória, 2 vitórias, porque a zona do rebaixamento ela já chega na parte média da tabela, muito próximo, quem está na parte média da tabela. O Atlético Paranaense, que é o 8º colocado, está 4 pontos acima da zona do rebaixamento. Ou seja, concentrar, jogar, fazer valer esse fator do estádio do Morumbi lotado. Está bonito ir no Morumbi. Né? Final de semana a gente esteve acompanhando o São Paulo contra o Corinthians. Está bonito. E o São Paulo tem que jogar e se aproveitar desse fator campo. A questão só, Chico, se você me permite, rapidinho, não, vontade. É que... Assim como falam que o Corinthians pode cair há muito tempo,
Há muito tempo também, já são 13 rodadas de São Paulo no rebaixamento, há 13 rodadas. São Paulo vai sair nessa rodada, vai sair nessa rodada, vai sair e não sai. Patinando Exatamente. ali. Patinando, que também acarreta uma questão de confiança, né? Mas desculpa, não, só pode para continuar. completar o São Paulo, eu acho assim, que o São Paulo tem que se preocupar em jogar. E não dar bola para o que falam ao redor. Nem para dirigente, nem para nada. Tem que concentrar no jogo, dentro de campo, e ganhar dentro de campo. Não tem como. Não adianta, porque não é pressão de torcida, não é nada que vai dar esse título para eles. Essa fuga da segunda divisão para eles. E eu fico triste de ver o São Paulo assim, porque o São Paulo é um time que sempre foi muito ofensivo nos últimos 15 anos. Sempre disputou muitos títulos, né? E agora eles se viram obrigados. Por exemplo, esse esquema, 4-1-4-1. Eu acho que para o São Paulo não é o ideal, nesse momento agora. O São Paulo está perdendo jogos aí que ele poderia empatar. Se ele tivesse empatado bons jogos que ele perdeu, já estaria fora da zona de rebaixamento. Mais uma vez, volta no aspecto emocional que você levantou muito bem lá atrás. O emocional pesa muito. O Celso citou. O São Paulo está há muito tempo na zona de rebaixamento e não sai. Não sai. O time grande, quando entra numa zona de rebaixamento, é completamente diferente para quem está acostumado a frequentar aquela situação. Né? Porque vamos supor, o Vitória, com todo o respeito, principalmente para nós lá na belíssima Salvador, ele é muito cobrado. Mas o Vitória, na grande mídia, ele não vai ser cobrado, não há uma pressão começa o campeonato lutando para não cair. Esse é o objetivo. Não, um time grande, como o São Paulo... Tanto o Vitória quanto o Bahia. Quando cai nessa situação e não sai, como bem lembrou o Celso, vai a rodada. E aí faz aquele jogo de pressão no Corinthians. Vai ganhar e acaba empatando. A pressão aumenta. É um caldeirão que está prestes a explodir. Aí entra o Cleison, que nunca deu um chute no gol, que eu me lembre, tão bem dado como ele deu. Foi muito feliz no lance. E definiu o clássico. Então. E se tivesse mais 3 minutos, acho que o Corinthians virava. E aí exatamente que entra a questão psicológica. Se vocês observarem, eu acho até que o São Paulo jogou melhor que o Corinthians, tudo, só para relembrar o último jogo do São Paulo. Mas no segundo tempo aconteceu o mesmo que em outros jogos. O São Paulo recuou, deu espaço, Corinthians foi mesmo sem criar, sem chutar, foi chegando, e foi assim contra a Ponte Preta. São Paulo abriu 2-0, tomou 2-2. Verdade. Sabe? Foi aí depois a culpa é da imprensa, pois como disse o Rodrigo Caio, que é um cara esclarecido, que é um cara que sempre fala o que pensa, é um cara que está sempre dando a cara para bater, mas tamanha a emoção, a adrenalina, que fala uma bobagem, como falou. Não, porque a imprensa... Que imprensa, velho? Eu não jogo bola com essa barriga que eu tô, filho. Eu tô malemar dirigindo o time da Gazeta aqui, estamos penando no campeonato. Que a culpa é nossa, pô. Mas já jogou bem. Se tivéssemos esse poder todo, amigo... Sabe? Aí é essa questão, é a mudança de foco. Que quando você começa a falar que a culpa é da imprensa, você tira o foco do time para a torcida. E muitos torcedores também entram nesse embalo e começam a discutir. A culpa é da imprensa, da arbitragem, por exemplo. Verdade. Né, que pode ter cometido um erro aqui, o outro acolá, mas o São Paulo não está na zona do rebaixamento por causa da arbitragem. E a arbitragem errando para todo mundo. Claro. Né? Teve o gol de mão do Jô? Teve. Teve lance o Cássio lá, o gol do Prato? Teve. Né? E o gol do Corinthians contra o Flamengo foi anulado com mais de 3 metros. Contra o Curitiba. Contra o Curitiba. Então, gente, se apegar nisso é estragar o produto futebol. Claro. E fora os pênaltis, né? Ou seja, a arbitragem, ela humana, acaba errando de qualquer lado. Agora, eu lembrei aqui do negócio muito legal. O Garrafa está falando aí que agora parou, tô gordo, tô barrigudo, não sei o que, mas eu me lembro muito bem que uma vez nós fizemos um jogo lá no Ipiranga, comissão... técnicos contra jornalistas. E o Garrafa foi o centroavante. E fiz um gol em quem? No Valdir Pérez. Por cobertura do meio campo? Do meio campo. E quem elogiou o gol? Mestre Tele Santana, que estava jogando de quarto zagueiro. Perdemos de 13-1. Foi São Paulo, foi campeão, teve um jogo da imprensa lá no Clube Atlético Piranga, o Chico lembrou bem. E aí lá no meio de campo... Nelsinho sentado na arquibancada, eu perguntei, o Nelsinho que é hoje. Valdir Pérez. O pai do Batista, né? Que estava dirigindo, que agora está na Ponte Preta. Valdir Pérez no gol, eu me lembro do Oscar, Tele Santana. Tele Santana dando só de primeira. E o Garrafa, a bola sobrou. E o Parraga fazendo gol atrás do outro. Isso. Parraga, e aí acabou o jogo, o seu Tele, na hora da confraternização, esse time da imprensa só sabe cornetar, vocês perderam de 3-1. E quem era o técnico? Você. O senhor tem razão, professor. Mas qual foi o gol mais bonito dos 14?
Aí o mestre se rendeu e falou, você fez um gol no Valdir Pérez do meio campo. Agora, olha, e você vê que como era antigamente, como é hoje, né? Tá vendo? Hoje o Garrafa nem joga mais, né? Voltou, foi atuar na zaga, virou devagarzinho técnico. Devagarzinho foi saindo. Do ataque para defesa. Não, agora tô dizendo outra coisa. Agora, o relacionamento que a gente tinha com os jogadores, né? Pô, o Oscar não é um zagueiro qualquer, é um Oscar, né? Mas vamos falar do Mesa Redonda, que está parecendo Mesa Redonda, o Gazeta Esportiva hoje. Domingo tem Mesa Redonda, futebol debate, claro, e para falar muito da 26ª rodada do Brasileirão. Estarão conosco aqui na TV Gazeta o observador do técnico do Corinthians, o Márcio Bittencourt, e o treinador da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, José Roberto Guimarães, que também foi dirigente por muito tempo no futebol. Imperdível, né? Então, domingão, a partir das 9 da noite, Mesa Redonda, futebol debate. Hora da gente falar mais sobre o clássico entre Palmeiras e Santos. No Peixe, hoje foi dia de entrevista coletiva com o Levir Coupe e o Alexandre Silvestre acompanhou. Na coletiva desta tarde aqui no CT Rei Pelé, Levir Coupe deu novamente um grande show de bom humor, de jogo de cintura e não definiu o Peixe para o jogaço de amanhã no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro, clássico diante do Palmeiras. O professor é muito louco. Eu queria saber se o Santos, para esse clássico, sai em desvantagem, primeiro por jogar na casa do adversário, onde nunca venceu, no Allianz Parque, e segundo, pelos desfalques, né? Você não tem o Lucas Lima, não tem o Vitor Ferraz, me parece que também não terá o Renato, nem o Vecchio. Você entende como esse jogo, de que forma o Santos chega para enfrentar todas essas adversidades? Então, realmente, isso é uma verdade, né? Os jogadores estão fora, mas são momentos como estes, né, que proporcionam a oportunidade de você reverter uma situação e às vezes até aproveitar uma oportunidade. Então eu vejo como uma oportunidade. Quer dizer, aumentou a dificuldade com certeza, mas na verdade é uma grande oportunidade para a gente se firmar também e partir para a ponta do campeonato. Como que você está pensando no Santos para esse desafio de amanhã? Eu não tenho o menor interesse em dizer para você o que a gente pretende fazer. Não tenho o menor interesse. Se bem que nós não temos muitas coisas, não temos um repertório assim maravilhoso, sabe? Mas o nosso time é bom também, é bom do mesmo nível do Palmeiras e a gente pode vencer o jogo. Você também tem Twitter, deve ter visto o que o Vecchio disse ontem à noite e deve ter ficado bastante bravo, imagino. Qual foi o teor dessa conversa agora que você teve com ele? Quem foi que disse para você que eu devo ter ficado muito bravo? Um jogador antecipar que não vai jogar. Semana passada você não quis nem divulgar a lista de relacionados. Isso é motivo para ficar bravo? Imagino que você não queira antecipar nada para o Cuca, estou errado? Eu realmente fiquei. Acabei de falar com o Vecchio. Ele, naturalmente, me falou em argentino, porque argentino não fala espanhol, né? Argentino fala argentino para mim. E eu falei para ele em português. E nós nos entendemos ali. Outro dia você falou aqui do Matheus Jesus que ele mentiu que ele não estava preparado, ele estava cansado ainda, não estava aguentando correr. Você já deu uma resposta sobre ele, mas colocou ele no último jogo. Teria condições de jogar 90 minutos, você acha? Teve uma fase sem jogar, depois voltou. Ele é menino, Acho que ele é gato. Ele falou que tem 20 anos. A gente acha que ele é gato aqui no clube. E ele desmente isso. Muito bom, fala sério. E o provável Santos para encarar o Verdão neste sábado, na casa do Palmeiras, com Vanderlei no gol, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca, Matheus Jesus ou Leandro Donizete, Alisson, Jean Mota, Copete numa ponta, Bruno Henrique na outra e Ricardo Oliveira de centroavante, se é que o Levir Coupe não irá preparar nenhuma surpresa. Bom, e a gente teve um probleminha com a matéria do Palmeiras, a gente vai encerrando agora, já conhecendo o resultado da enquete. E vamos ver o que aconteceu. A pergunta era, quem vencerá o clássico no Allianz Parque? Deu empate em primeiro lugar, com 45,2% dos votos, o Santos depois com 29,2% e o Palmeiras com 25,6%, ou seja, quase
A maioria apostando no Santos. Acho que seria um Pois empate é. técnico aí. Tá bom por hoje, gente? Tá bom. Olha, tomara que dê empate mesmo e o Corinthians ganha. Aí já era, né, Pascoal? Olha o Pascoal todo feliz. Então tá certo, por aqui.